Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Socorro de Deus. Você parou de culpar os outros e de reclamar? Parou de procurar falhas? Parou de ser uma criança zangada e ferida? Parou de tentar castigar o mundo por abandoná-lo? Parou de descarregar sua fúria e simplesmente olhou nos olhos de Deus? E ele piscou e disse: Bem-vindo ao lar. Esse é um texto do médico Jesus, seguindo: quando se está doente, você vai ao médico, não é mesmo? Se o carro quebrou, você procura o mecânico, não é assim? Se estiver com problema jurídico, você consulta um advogado, certo? Então, se Deus lhe deu esse corpo, se Deus é o amor da vida, por que razão você não se dirige a Ele para pedir socorro em suas dores? Você quer um milagre. Lembre-se de que milagres são especialidades de Deus. Todo milagre, no entanto, pressupõe um ato de entrega, de rendição às forças divinas. Você precisa estar disposto a pular de paraquedas de um avião e ter a certeza inabalável que Deus irá salvá-lo. Você sobe ao avião e confia nas habilidades do piloto. Você toma o ônibus e nem duvida da competência do motorista. Você se senta à mesa do restaurante e confia cegamente que a comida não está envenenada. Então, por que você não tem a mesma confiança em Deus? Lembre-se do que Deus nos fala pela boca dos profetas, do profeta Isaías. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. Seu nome está tatuado nas mãos de Deus. O que isso significa? Significa que Deus é por você.
Neste exato instante, Deus sente suas dores, entende suas lágrimas, compreende seu desespero. Enxerga que você está num labirinto e não está encontrando a saída. O primeiro dos 10 mandamentos proclama que Deus libertou o seu povo da escravidão. Deus continua com o mesmo propósito para nós e tem um plano perfeito para nos curar. Portanto, precisamos nos render a Ele. E isso significa que, seja qual for a dificuldade presente, temos a certeza de que, por meios que desconhecemos, o socorro de Deus virá na hora certa. Acha que Ele está muito ocupado? Seu Pai que criou o tempo, em todo o tempo do mundo, para cuidar de você. Assim seja. Esse é um texto que foi indicado e orientado pelo seu Miguel, o nosso dirigente. Seu Miguel, muito obrigado aí, esse texto fantástico. Assim, começamos a nossa live, né, com esse belíssimo texto. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Hoje, 15 de agosto de 2020. Agora, a partir das 9 horas da manhã, o grupo Amigos da Fé da Associação Espírita Mariano do Nascimento de Ribeirão Preto. Lembrem-se de deixar o seu recadinho aí no nosso chat da live, com o seu nome, a cidade e o bairro. Daqui a pouco começaremos a divulgar aí as suas mensagens. Lembrando também que os nossos encontros são gravados. Se porventura, agora ao vivo, você não conseguiu assistir, né, ou tem uma pessoa que gostaria de assistir, encaminhe, compartilhe com essa pessoa, né, compartilhe o link para que eles possam assistir a qualquer momento. Em caso ocorra alguma queda aí de transmissão, não desista. Entre novamente que estaremos aqui com certeza. Agora eu convido a Thaís para falar mais uma vez sobre os 4 caminhos de luz. Hoje ela vai falar sobre a oração com um copo de água. Thaís, é com você. A oração do copo d'água, ela deve ser feita diariamente. Antes de dormir, você pega um copo com água, agradece pelo seu dia e peça para que seja colocada nessa água tudo o que você precisa para o seu bem físico, mental e espiritual. Coloca a água do lado do seu criado mudo, da sua cabeceira. Se não tiver, pode deixar na cozinha mesmo, que não tem problema. No dia seguinte, ao acordar, pegue o copo com a água e agradeça por tudo que foi colocado ali e beba essa água. Muito obrigado, Thaís, né? Essas orientações aí sobre os 4 caminhos de luz. E aproveito aí para agradecer já, logo de início, as 34 pessoas que já estão nos acompanhando aí ao vivo. Muito obrigado aí, você. Assim, vamos nos preparar, né? Fazer a nossa preparação, pegando o nosso copo com água, durante a nossa transmissão, essa água vai ser fluidificada e depois nós passamos aí às demais orientações. Também convido você para que se prepare, reserve uma garrafa, uma jarra, dá tempo de você ir lá, pegar uma jarra, né, uma garrafa com água, que também será fluidificada. Não há necessidade de destampar, alguns nos perguntaram aí, não. A fluidificação acontece magnetamente, tá? Desculpe aí. Para, ao final, também a gente passa as orientações aí de como proceder aí no decorrer da semana. Pedimos agora o amparo dos mentores da casa, né?
dos trabalhos da nossa unidade do Max João, ali da rua Albuquerque Lins. Estamos agora divulgando o caderno de orações. Vai começar a aparecer aí o link, né, para a gente. A nossa intenção com todos esses nomes escritos e também aqueles que você mentalizou ou escreveu no papel agora, tá? Que a espiritualidade faça um atendimento especial aí à distância, para todos nós, para todos os pedidos aí. Agora, começando aí a aparecer também o nosso caderno de orações, tá? Tem intenção aos desencarnados, aos enfermos, aos que precisam de apoio espiritual, uma lista crescente aí. Muito obrigado àqueles que compartilharam aí o link, né, que fizeram as suas solicitações, e fiquem tranquilos que todos os itens ali inscritos são de inteiro sigilo, tá? Somente pertencendo ao grupo Amigos da Fé. Tá bom? Muito obrigado aí a todos vocês. Agora, vamos respirar fundo, profundamente, vamos relaxar, acomodem-se aí na cadeira, vamos formar uma verdadeira corrente de luz, de fé e de esperança, esquecendo um pouco os nossos problemas, as nossas dificuldades, né, os nossos obstáculos diários aí. Pedimos muita vibração e prece nesse momento. Vamos transmitir muito amor, saúde e paz, irradiando toda a luz divina. Para isso, eu convido o Walter, nosso amigo Walter, lá de Cássia dos Coqueiros, um abraço aí, Walter, para que faça a prece de início da reunião. Walter, é com você. Bom dia a todos. Vamos agora fazer a nossa prece para que possamos começar a nossa reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos aos bons espíritos para que nos assistirem, afastai aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se algum procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontre acesso nos nossos corações. Bons espíritos, que vos designai-vos, instruí-nos e tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, pelo sentimento que nos animem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de vos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e a gravidade do ato que vão praticar, a fim de que façam com o fervor o recolhimento necessário. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre seus olhos à luz e perdoai-os, como nós perdoamos, se vierem com intenções malfazejas. Pedimos especialmente ao Espírito de nossa casa, nosso guia espiritual, para que nos assista e nos vele por nós. Um bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa manhã de sábado. Agradecer mais uma vez a Deus, a espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus Cristo, que nos permite e nos dá esse espaço
apesar de virtual, mas que possamos estar aqui reunidos, né? Porque eu tenho certeza que essa corrente que todos nós estamos engatados, vamos dizer assim, é muito forte, e agradecer realmente a Deus por essa oportunidade. Bom dia a todos aqueles que estão vindo pela primeira vez, nos acompanhando pela primeira vez. Um abraço bem caloroso, bem fraternal, sejam bem-vindos. E também aqueles que já nos acompanham desde os trabalhos presenciais antes da pandemia, e aqueles que nos acompanham a partir da live, também o nosso abraço, o nosso calor, a nossa energia, e que todos nós possamos, ao final dessa live, ao final dessa manhã, encontrar um pouquinho daquilo que viemos tentar encontrar, nos aproximando um pouquinho mais de Deus e da espiritualidade, nos dando mais luz, mais força e mais energia. Nós vamos continuar hoje com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu gosto sempre de salientar, nós fazemos um estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a codificação de Allan Kardec fez sobre o Evangelho de Jesus, elucidando e esclarecendo alguns pontos, né, que possam ter ficado sem entendimento dúbio, né, porque Jesus falava por parábolas, né, e às vezes as pessoas daquela época, daquele tempo, não tinham conhecimento suficiente para entender o que realmente, de fato, Jesus queria nos passar. E com o advento do Espiritismo, com o Espírito da Verdade e todos os espíritos das legiões de Jesus, vieram através de Allan Kardec e da Sociedade Espírita de Paris, na época, a codificar esses itens do Evangelho. Nós estamos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. A gente vem falando sobre a importância, a responsabilidade, né, das riquezas que Deus nos permite a alguns de nós que estamos encarnados, né, nas nossas encarnações. Essa disponibilidade de riquezas que só para alguns e para outros não. Então, essa importância, essa responsabilidade de quem tem essa riqueza quando está encarnado, de poder transmitir e saber lidar com essa responsabilidade. Então, nós estamos nas instruções dos Espíritos. Hoje é o emprego da riqueza. Foi passado pelo Espírito Cheverus em Bordeaux, 1861. Então, ele começa: não podeis servir a Deus e a mamon. Guardai bem isso. Vós, a quem o amor pelo ouro domina, que venderíeis vossa alma para possuir tesouros, pois eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a mamão. Se, portanto, sentirdes vossa alma dominada pela cobiça da carne, apressai-vos em vos libertar desse domínio que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos dirá: o que fizeste, depositário infiel, dos bens que te confiei? Tu empregaste esse poderoso instrumento das boas obras apenas para a tua satisfação pessoal? Então, meus amigos, aqui é um ponto crucial, né? Deus, como a gente já vem estudando há várias semanas, Deus disponibiliza para alguns essas riquezas, né? E, como eu disse, a responsabilidade de saber administrar essas riquezas e saber compartilhar com o nosso irmão, né? Nosso próximo. Fazer a caridade, praticar a caridade com essas riquezas que Deus nos disponibiliza. Então, aqui ele está dizendo que Deus vai nos cobrar depois, né? Quando nós finalizarmos a nossa passagem aqui, nessa encarnação, Deus vai nos cobrar, vai nos perguntar o que realmente nós fizemos dessa riqueza, né? Para quê? Para que nós diminuímos
nossa arrogância, né? O nosso egoísmo, para não querermos essa riqueza só para o nosso divertimento, só para o nosso enriquecimento, só para o nosso domínio sobre os outros homens. É isso que ele está tentando esclarecer aqui para nós. Continuando. Qual é, pois, o melhor emprego da riqueza? Procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução desse problema. Aí está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que ama seu próximo já tem a sua linha de conduta traçada. A aplicação da riqueza que mais agrada a Deus é na caridade. Não na caridade fria e egoísta, que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas na caridade plena de amor, que procura a desgraça e a socorre sem humilhá-la. Rico, dá do teu supérfluo. Faze melhor. Dá um pouco do teu necessário, pois teu necessário ainda é excessivo, e dá com sabedoria. Então, ele quer dizer que o rico tem que dar do seu supérfluo e também pode dar o do seu necessário, porque o seu necessário é muito maior do que a necessidade de qualquer um que não tenha nenhum tipo de recurso, né? Não rejeites o pranto com medo de seres enganado, mas vai à origem do mal. Ajuda primeiro, informa-te em seguida. E vê se o trabalho, os conselhos, até mesmo a afeição, não serão mais eficientes do que a tua esmola. Espalha ao redor de ti, com abundância, o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base segura que te garantirá grandes lucros, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao teu redor os tesouros da instrução e sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Então, meus irmãos, essa riqueza que Deus nos disponibiliza é para que compartilhemos com os nossos irmãos, dando condições para que eles possam ter algo de digno e algo de acolhedor para cada um deles, aqueles que não têm os recursos disponibilizados nessa encarnação e nesse momento. Fazendo alguns estudos, algumas pesquisas que eu sempre faço na internet, eu gosto sempre de pegar alguns comentários, alguns estudos, né, que estão disponibilizados no site do Centro Espírita Batuíra, ali da Vila Tibério, que é www.cebatuira.org.br. Sempre tem uns estudos que foram realizados pela Leda de Almeida Rezende Ebner. Nesse estudo desse item que eu fiz, que eu li do Evangelho, ela fez em março de 2014. E eu vou ler só uma observação que o Centro Espírita lá coloca no site. Ele esclarece que permanece divulgado os estudos elaborados pela senhora Leda de Almeida Rezende Ebner após o seu desencarne. Então, ela já desencarnou, meus amigos. Com a devida autorização da família e por ter recebido a doação de direitos autorais, conforme registros em livros de atas das reuniões da diretoria deste centro. Então, todos esses estudos dessa senhora Leda de Almeida Rezende Ebner, eles estão disponibilizados para o Centro Batuíra, por isso que eles deixam publicado lá. Então, para esse item que nós estudamos hoje, né, a Leda, ela nos diz sobre o emprego da riqueza. Ela diz, eu pego sempre a conclusão dos estudos dela, o final, porque ele é bem intenso. Ela diz, todos os bens materiais e espirituais, sendo usados de acordo com essa máxima, irão promover o crescimento material e espiritual dos homens na Terra, porque contribuirão para colocar todas as crianças em escolas, para dar trabalho para todos, de acordo com as capacidades de cada um. Boa assistência para a saúde, boas condições de moradia, de lazer, favorecendo um viver com dignidade a todos, embora continue uns tendo mais do que os outros, devido aos interesses e capacidades intelectuais diversos. Como vemos, usar o bem da riqueza não é distribuir seus bens e ficar também pobre.
não é dar simplesmente, é satisfazer as necessidades emergenciais, mas empregar recursos para sanar as causas do mal. Não é ficar só alimentando e vestindo os pobres, mas auxiliar suas crianças na aquisição de qualificações para um trabalho digno, auxiliar os trabalhadores e fazerem cursos de reciclagem, melhorando seu desempenho, aumentar a produção, aumentando o número de empregos, etc. Para isso, é necessário que todos reflitam sobre as injustiças sociais, produto dos próprios homens. Usem do que possuem, bens materiais e espirituais, em benefício de si, de sua família, mas também de todos os que lhes são próximos. Enquanto isso não acontece, cabe a quem já se sente incomodado pelo desamor e pela violência entre os homens, fazer a sua parte da melhor maneira possível, usando de caridade para com todos. Então, meus irmãos, depois desse estudo tão claro, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo com Allan Kardec nos passa, pela instrução dos Espíritos, e essas observações e estudos tão enriquecedor que a Leda nos deixou, não tem muito mais o que falar sobre isso. Então, aqueles que têm hoje a disponibilidade dessas riquezas que Deus concedeu, vamos saber distribuir melhor, né, essas riquezas, ajudar o nosso próximo e praticar a caridade de fato, né, acolhendo, dando oportunidades e dando exemplos. Finalizando esse nosso estudo dessa manhã de sábado, o primeiro estudo, eu convido ao José Manuel para que ele realize o nosso segundo estudo dessa manhã, sobre o livro Minutos com Chico Xavier, do José Carlos de Luca. Com você, José Manuel. Bom dia a todos. Vamos dar sequência aos estudos do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. Hoje com o tema Vida Boa. Vamos à leitura. Egoísmo alimenta a boa vida. Caridade enriquece a vida boa. Nós queremos a boa vida ou a vida boa? Essa é a questão que a benfeitora Sheila nos propõe a refletir. Nem sempre a boa vida significa vida boa. Muitos estão na boa vida do egoísmo, do vício, da indisciplina, do crime, da preguiça, da corrupção e da ignorância. Hoje gozam a boa vida, logo mais experimentarão a má vida. Ao caminhar para a universidade, deparava-me frequentemente com muitos alunos bebericanos nos bares dos arredores. Aparentemente estavam alegres, festivos, curtiam a boa vida. Mas na hora da prova, do concurso, na vida profissional, somente tiveram a vida boa os que se dedicaram com afinco aos estudos. O egoísmo está na raiz de todos os nossos males, e a espiritualidade nos diz que o egoísmo alimenta a boa vida. Cuidado, o egocentrismo nos faz desrespeitar o próximo para atender às nossas necessidades. Com isso, teremos a boa vida, mas nunca a vida boa, porque o mal que fizermos a alguém, nós faremos primeiramente a nós mesmos. O egoísmo tem muitos filhos, como o orgulho, a inveja, a cobiça, a crueldade, a violência e o desrespeito pelo próximo. Nada disso poderá resultar em bem verdadeiro em nossa vida. O mal não é capaz de produzir o bem. Por isso, vale a pena considerar o conselho espiritual de Sheila para levarmos a vida boa desde já. E faremos isso todas as vezes que a caridade enriquecer nossas atitudes. A caridade também tem muitos filhos, como o perdão, a tolerância, a compaixão, a generosidade, o otimismo e a alegria. É sempre melhor ficar ao lado do bem, ainda que tal comportamento nos custe a incompreensão do mundo, pois sabemos que esse é o gostoso preço que se paga pela vida boa que tanto almejamos. Linda reflexão, né, que a nossa benfeitora Sheila nos passou, né? E me fez lembrar do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma conexão direta de todo o conteúdo que ela tentou nos passar, porque lá existe uma máxima assim, ó, muitos os chamados, poucos os escolhidos. A porta estreita. É o item 5. Eu vou ler só esse trechinho para completar o que ela quis nos dizer, pautado no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, ó, larga é a porta da perdição,
porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado, o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. É o complemento dessa máxima, e muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma imagem que eu encontrei, que de forma lúdica exemplifica tudo isso que nós estamos falando, tá? Que é essa imagem aqui, ó. Quem de nós, um dia em nossas vidas, não se deparou com esses dois caminhos, né? Ou por um dia, ou por vários momentos, né? Onde aqui se tem o caminho largo e o caminho estreito. E nada mais é que um resumo de tudo que a Sheila quis nos passar, ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é o caminho largo. O que é o caminho largo? É onde o mundo, infelizmente, está sendo levado, né? Onde a grande maioria, a grande massa, parte para as vontades da carne, os pensamentos, né? E vivem totalmente longe do Evangelho, né? Traçam um caminho para suas vidas, vocês totalmente longe do Evangelho. Vocês podem ver aqui que nem sempre o fim será interessante, né? E tem um lado da porta estreita, né? Que nada mais é do que viver o Evangelho simples, de forma tranquila, andar no amor, no perdão, não guardar mágoas de ninguém, né? Sabemos que esse caminho aqui, ele é um pouco, vamos dizer assim, não é uma tarefa tão fácil, né? Mas a gente consegue minimizar esse caminho de uma forma bem simples, né? Que é praticando a caridade. É o que a benfeitora Sheila nos diz lá, falando bastante sobre a caridade. O caminho se torna mais tranquilo, pensando simplesmente em fazer o bem ao próximo, andar na caridade. Um bom dia a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Estudo maravilhoso. Obrigado, José Manuel. É muito enriquecedor. E aí você faz as reflexões do primeiro estudo, do segundo estudo, e aí a gente realmente toca no nosso íntimo para verificar se realmente estamos pondo em prática tudo isso que Jesus nos pede, que Deus nos encaminha, né? Se estamos seguindo no caminho certo. Depois dessas reflexões, vamos continuar com essa nossa corrente interligada, aproveitar esse momento para que todos aqueles nomes que foram colocados no nosso caderno de orações, todas aquelas anotações que vocês fizeram aí no seu papelzinho, aquelas pessoas que estão em nossa mente, nosso pensamento, que estão precisando de um apoio espiritual, de um reforço, né, e um fortalecimento. Pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes, a sua legião de espíritos, de médicos, para que atendam todas essas pessoas, e vamos todos juntos, nesse momento, fazer a oração a Bezerra de Menezes. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. E Jesus,
divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze-o, divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Muito bom, todas essas mensagens, orações, né? Só nos fortalecem e nos energizam. Queria continuar agradecendo muitas mais de 40 pessoas já que estão nos acompanhando aí, tá? O Álvaro já disse, né? Muitas vezes as orações das pessoas vale muito a intenção, mas eu queria completar pelo chat aí as orações destinadas também ao Pedro Henrique Grazina e a Margarete Cristiano e ao Oscar, tá? As nossas orações aí, reforçando aí os nossos pedidos. Não esqueçam de compartilhar e de divulgar aí a nossa página. Deixe o seu recado lá no chat que daqui a pouquinho nós vamos divulgar. Acompanhe até o final da nossa live aí. Vamos trazer agora nada menos do que o áudio do próprio Chico Xavier. Tá? Essa foi uma orientação e uma indicação do seu Miguel, né? E hoje completamos aí 12 semanas, tá? Assim encerramos esse CD do Chico Xavier aí. Hoje nós vamos ouvir a belíssima mensagem, nada menos do que nossa oração. Preste atenção nesse áudio aí. É o áudio com Chico. É com você. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela
de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Maravilhosa, né? As palavras aí de Chico. Continuando com Chico, Evangelho do Chico. Essa sempre é uma indicação e uma orientação do seu Miguel, nosso dirigente. Seu Miguel, nosso abraço aí ao senhor, né? A família e o grupo Amigos da Fé. Agradece muito todo o empenho, todas as orientações, né, que o senhor nos dá e passa para a gente dar sequência aí nesse trabalho grandioso. Hoje, sorteio. Vamos ver o que vai sair, o que vai acontecer. Item 187. No mundo espiritual, muita gente vai se surpreender. Lá, não seremos identificados pela importância, ou melhor, pela suposta importância do mundo. Os espíritos nem ligam para a gente. Estão ocupados, cuidando da sua própria evolução. Se pudermos acompanhá-los, caso contrário, vamos nos sentir profundamente decepcionados. Gente que desencarna, imaginando que as portas do mundo espiritual irão lhes escancarar. Lê do engano. Ninguém quer saber o que fomos, o que possuímos, que cargos ocupamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Esse negócio de ter sido fulano de tal interessa a consciência de quem foi. E, na maioria das vezes, que complicou. Os espíritos são indiferentes a essas coisas, quase frios aos rótulos que supervalorizamos, ao convencionalismo, coisas que nos fazemos supor o que não somos. A simplicidade, eu acho que é a mensagem de hoje. Sermos simples. Muitas vezes damos valores, ou supervalores, a coisas materiais, a coisas terrenas, né? Às vezes a pessoa a gente vê muito isso, ou a um comércio, ou uma repartição pública, ou uma empresa, e às vezes a pessoa naquela arrogância e prepotência, né? O senhor sabe com quem está falando? Né? Eu sou fulano de tal, ou eu quero falar com o dono da empresa, eu quero... Arrogância e prepotência, né, pura, vaidades, títulos. Tá? Muitas vezes, quem frequenta aí a casa espírita, as grandes entidades que traçam alguma comunicação, que trazem alguma comunicação valiosa, não precisam se identificar que é o fulano ou beltrano. Né? Então, a espiritualidade verdadeira se identifica como os espíritos de luz. Não precisamos desses valores mesquinhos, né, que são da propriedade humana. E por tudo que a gente está passando, por todas as dificuldades que a humanidade está passando desse momento de
pandemia, é o grande momento para revermos os nossos valores, os nossos conceitos. Assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Álvaro, é com você aí para dar sequência na prece de concentração. Antes de iniciarmos a concentração, só para quem tem o interesse, esse é o CD que o senhor Miguel passou, das 12 mensagens que tem do Chico Xavier, gravadas em áudio, né? Eu não sei se dá para ler aí, mas chama Na Rota do Dia a Dia. São 12 mensagens que nós passamos há 12 semanas, hoje foi a última, né? Então, quem se interessar, essas mensagens têm tudo no YouTube, todas elas, as 12 mensagens tem no YouTube. Foi de lá que eu baixei esses áudios, esses vídeos que foram passados todas essas semanas para vocês. Vamos todos agora nos acomodar melhor nas cadeiras, nas poltronas. Vamos respirar fundo. Vamos tentar nos conectar ainda mais, fortalecer e juntar ainda mais essa nossa corrente, essa nossa força, essa nossa energia. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Escola da Alma. Agora vamos fechar os nossos olhos e nos concentrar, respirando bem fundo, bem pausadamente, e pedir juntos que os espíritos de luz nos envolvam. Que essa manhã de sábado seja restauradora e que possamos respirar juntos a energia divina. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que esteja dentro da nossa casa, para que haja paz entre os nossos familiares. Vamos imaginar a nossa casa, passeie pelos seus cômodos, pedindo aos espíritos de luz que ajudem a fazer uma limpeza espiritual e que eles estejam sempre lá, dando proteção para a nossa família. Agora vamos imaginar o ambiente do nosso trabalho e pedir proteção a todos os que trabalham naquele lugar. Que a paz de Jesus nos ensine a perdoar, que saibamos transmitir a serenidade e que possamos nos deixar umidificar por Deus. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por esses momentos que passaremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Com essa gratidão, com esse fortalecimento, com essa corrente ainda mais unida e mais forte, vamos todos com muito afinco, com muito força no coração, cantarmos todos juntos a música Quanta Luz. Nesse ambiente
esses estudos, essas orações, essa música, né, maravilhosa aí, com certeza nos renovam, né? Para complementar tudo isso, vamos agradecer, pegando o nosso copo com água. Essa água está verdadeiramente fluidificada, né? Tudo aquilo que nós precisamos nesse momento aí. E agradecemos muito a espiritualidade por esses momentos de paz e de tranquilidade. E que ela perdure, né? Pelo menos no transcorrer dessa semana, porque que nós tenhamos paciência para superar todos os obstáculos, né, que tenhamos assim. Assim seja. Da mesma forma, as orientações aí quanto à garrafa com água ou a jarra. Você pode armazenar, deixar armazenado sobre a pia, pode colocar na geladeira, né? Apesar do inverno aí, mas está bem quente, né, o nosso inverno. Então, pode deixar lá na geladeira, tá? Vai estar fluidificada e ministre aí a todos os seus familiares, tá? Que traga toda a paz, tranquilidade a todos aí. E várias vezes ao dia, tá? Pode ministrar 2, 3, 4, não tem contraindicação, isso é verdade, tá bom? E conforme for terminando essa água, tá? Não deixe terminar por completo, e você completa quantas vezes forem necessárias aí durante a semana, tá bom? Eu queria muito agradecer aí a todos os participantes de hoje, tá? E não esquecendo os da semana passada. Semana passada nós atingimos aí 953 pessoas, né? Muita gente. 10 compartilhamentos e 372 visualizações. Agora, deu uma queda aí nos compartilhamentos, pessoal. Tá? Você aí que está assistindo, vai lá, né? Compartilha, encaminha também o link às pessoas, ou por WhatsApp, ou qualquer mídia aí, tá? Para que mais pessoas aí. Eu queria mandar um abraço especial ao Paulo, tá lá no Japão. Eu tive a grata satisfação dessa semana aí e conversar com ele, né? Então tá lá assistindo, lá era 4 horas da manhã, quase 10. Ixi, acho que eu me perdi aqui. Não, era... Desculpa, 10 horas da noite. Me perdi totalmente aqui agora. Tá? Não sei porque que eu falei 4. Tá? Então, é à noite, né? Então ele vai estar lá assistindo. Paulo, um abraço aí a você. Também mando um abraço aí a Rosana, seus recados. Fé e alegria, né? Linda melodia da Lucília, com certeza. Essas músicas, né, do grupo aí, junto com o Valdez e a família, são maravilhosas. Tá? Ela manda um abraço à Mônica, né? Bem-vinda. Maria Lúcia, a Rita, luz e paz. E aí ela põe os coraçõezinhos lá, né? Tal, de São Paulo, tá lá. Então, chegamos no Japão, em São Paulo. Laura Gobi, né? Também comenta sobre a linda melodia. Maria Tereza, Emília, Ana Lúcia, Bete Paes, Bete, estamos juntos aí, todas as orações aí, né? O Vitão aí, com certeza. E para todos os demais. Marta Gobi, orações, já falamos aí por Pedro Henrique. Seu Miguel, Miriam, Dona Val e todos aí. Paz e luz a todos. Um abração aí, mais uma vez, São Miguel, nosso dirigente. A Vânia, Sandra Araújo, paz, luz e gratidão. Com certeza, muita gratidão. Acho que nós só temos que agradecer muito, né? Toda a saúde e paz que nós estamos aí nesse momento. Andréia, o Paulo, abração aí, Paulo. Também estamos com saudades de você aí. Ele diz que está com saudade de todos, pertence aí ao grupo Amigos da Fé.
e comenta em um dos estudos aí sobre o livre-arbítrio, né, que nós temos que ter. Nossa escolha, nosso caminho vai depender muito desse livre-arbítrio. Concordo com você, Paulo. Mila, luz para todos nós. A Liduína, o Francisco agradece o conforto de todas as mensagens. E aí eu complemento, eu agradeço muito, seu Francisco, por vocês estarem aqui, senão não teria sentido, né? Então, acho que é um conjunto, toda essa energia. A Érica, a Glacione, muita gratidão. Thaís, né? Abração, todos os coraçõezinhos que ela colocou lá, tá? E orações. Marina, do Jardim Botânico aqui de Ribeirão Preto, bom dia. Dulce Campos, também bom dia. Isabela, tá? Um bom dia a vocês aí, todos de Campinas. Campinas lá, um abraço nosso. Lucimara, gratidão. Carlos e a Jane de Cravinhos. Verônica, que seja feita a vontade do Pai. Assim seja. Ele quem rege tudo o que acontece aí. E todas as orações. Marcelo, bom dia. Kika, também. Denise, Lucínia, orações. Já falamos aí para Margarete, Cristiano, Oscar, José Baroni e o Vitor. A Verê Olímpio, bom dia, amigos, bom dia aí a todos vocês, né? Orações para o Pedro Augusto, hoje é aniversário, parabéns aí, Pedro Augusto, tá? Que a espiritualidade aí ilumine esse seu dia maravilhoso de aniversário e os demais dias também. O Edson Inocêncio, esposo aí da Verê Olímpio, e a Fernanda aí, a Denise Laurenti também manda lá. E, olha lá, Verônica, Pedro Henrique, tem muita gente, muito comentário. Se eu for falar tudo aqui, o Álvaro daqui a pouco e o Flávio puxa a minha orelha aqui, a espiritualidade também. Vamos lá, vamos seguir. Eu deixo o meu abraço aí, por enquanto, aí a vocês. Álvaro, seus recados aí agora. Primeiro recado, como o Paulo citou aí, sobre o livre-arbítrio, às vezes as pessoas falam, Deus não me ajuda, eu estou doente, Deus não me acolhe. Não é nada disso, gente. Isso foi o livre-arbítrio que nós tivemos em outras encarnações, ou até nessa encarnação, e que nós decidimos seguir por um lado errado, errôneo. E que Deus nos coloca agora em prova, né? Com doenças, com problemas financeiros, com problemas pessoais. Então, isso tudo foi resultado do nosso livre-arbítrio mal utilizado. Porque Deus, ele nos dá como se fosse uma bifurcação. Nós temos o lado bom, o lado certo, e o lado errado, o lado que nos chama a atenção e que nos, entre aspas, a gente acha que nos prevalece. Então, a gente segue pelo caminho errado. Então, tudo na nossa vida faz parte do nosso livre-arbítrio. Bem lembrado, viu, Paulo? Porque se nós utilizarmos o nosso livre-arbítrio da maneira correta, como Deus nos abre os caminhos, nós não teremos problema algum, certo? Continuando com os nossos recadinhos, quero agradecer a todos sobre as colaborações dos alimentos para a confecção das nossas cestas básicas. Se alguém ainda não sabe, às vezes está vindo pela primeira vez, a nossa Associação Espírita Mariana do Nascimento, ela elabora cerca de 75 cestas básicas para 75 famílias cadastradas, necessitadas. Isso não é uma ação de agora, da pandemia, é uma ação de anos. Há muitos anos atrás, a nossa associação, todo mês, distribui esses alimentos para essas famílias. Então, nós temos aí 3 pontos de doação para entrega, porque o nosso centro ainda continua fechado, está se preparando para logo abrir, se Deus quiser e assim permitir. Mas, enquanto isso, vocês podem doar. E nós temos a Norte Center Notebook, ali no Jardim Paulista com o Caio. Temos lá na Plug-me,
na torre empresarial lá do Shopping Iguatemi, lá com o nosso amigo Zé Renato. E também temos ali na Rua Niterói, na Ribershine, com os nossos amigos Aline e Tiago. É só passar lá, deixar suas doações, que isso é muito importante para a confecção dessas cestas. E nós já, como a gente já vem prevendo e falando nas últimas semanas, nós já definimos agora o nosso novo drive-thru, né? Deve estar aparecendo aí a imagem para vocês. Ele será realizado no próximo domingo, no próximo domingo, dia 23 de agosto, né? Então, eu conto com a colaboração de todos vocês, que vá lá, ali na rua lateral ali do Centro Espírita Mariano do Nascimento, entregue as suas doações, nós estaremos todos lá, recepcionando, com todo cuidado, com todo distanciamento social. Você não precisa nem descer do seu veículo, você leva a sua doação, nós pegamos na porta do veículo, você não precisa nem descer, e conto realmente com a colaboração. Estaremos a partir da manhã de domingo até 2 horas da tarde. Contamos com a colaboração de todos vocês no nosso Drive-Thru Solidário. Na outra que nós fizemos em maio, nós conseguimos arrecadar cerca de 1,5 tonelada de alimentos, e que isso nos ajudou durante esses 2 meses que passamos aí. Deu um suporte muito grande para o nosso banco de alimentos, e eu conto novamente com essa colaboração e vamos tentar, se não superar, mas pelo menos atingir essa 1,5 tonelada, que já será de grande valia para todos nós. Agradeço a todos pela colaboração. E também peço para aqueles que queiram realizar doações para ajudar a nossa Associação Espírita, para manter as contas, né, fixas, os salários dos funcionários, porque nós temos a estrutura física do centro, mas também temos um hospitalzinho que cuida de crianças, então nós temos vários funcionários. E como está tudo meio parado, a gente está precisando de doações em espécie, né? Então está aparecendo aí o número da conta bancária da Associação Mariano do Nascimento, o CNPJ, já vai direto na conta da associação. Você pode fazer a sua doação e depois, de alguma maneira, solicitar, ou pelo Facebook, ou por alguém mais próximo, para que depois possa, se for necessário, o envio de um recibo, que aí a Natália, nossa presidente, ela pede para providenciar e encaminhar o recibo para vocês. E também aqueles nossos associados, né, que estão com as suas mensalidades para serem pagas, pode utilizar também esse canal, né, essa conta bancária da associação, e que com certeza vai chegar até a Natália, dê um jeito de comunicar, que também depois ela passa o recibo da mensalidade. Por hoje, os recadinhos estão finalizados. Quero agradecer a todos a presença, toda a paciência conosco, né? Mas nos dando essa energia, essa força, fortalecendo essa nossa corrente de amor, de união, de orações, de paz, né? Desejando que possamos praticar um pouco mais a caridade, colocar em prática os ensinamentos de Jesus através do Evangelho e seguirmos o caminho de Deus. Tenhamos todos uma ótima semana, com muita paciência, mais resiliência, mais resignação e humildade, deixando um pouquinho o orgulho de lado, que nós temos que deixar todo ele de lado. Boa semana para todos, abraços, fiquem com Deus, até sábado que vem, se Deus quiser e nos permitir. Com você, Silvio. Obrigado, Álvaro, né? Todas as palavras, todas as orientações. Complementando aí uma observação da Beth Paes, qual o horário do drive-thru? Então, complementando aí, talvez tenha percebido, das 9 às 14 horas no próximo domingo, dia 23, certo? Dado o recado aí, das 9 às 14 horas, lá no Mariano do Nascimento.
queria também, só para finalizar, a Vânia agradece o aprendizado e o fortalecimento espiritual. É esse que é o principal objetivo aí do nosso trabalho e eu acho que do nosso caminho, da nossa evolução, porque para nós também tudo isso é um aprendizado, né, maravilhoso aí. Sandra, as bênçãos e cura, tá, a todos os necessitados, que assim seja, né, que já está bem encaminhado aí a questão das vacinas e tudo mais, graças a Deus aí que essa cura venha e juntamente com essa cura material também aconteça uma evolução e uma cura, uma transformação espiritual em todos nós. Um abraço também à Ana Lúcia aí de Cravinhos, o Fernando, orações ao Carlos César, com certeza aí. Meu abraço aí ao seu Miguel e a família toda. Seu Miguel, mais uma vez aí, obrigado por tudo, obrigado pelo apoio, obrigado por todas as orientações. E a você de casa aí, você que está nos assistindo, um abraço aí grandioso, foi muito bom estar conversando aí com alguns essa semana aí, né? Não esqueçam do caderno de orações, tá aí, ficou a nossa live toda, aí a divulgação, entra lá, renovem o caderno de orações aí, tá? Toda semana, insere novamente, nós vamos divulgando aí e tentando colaborar em orações com todos vocês. O meu abraço aí, né, ao Álvaro, ao Flávio, que está aí na nossa retaguarda aí, e a todos os colaboradores aí e os pertencentes aos Amigos da Fé e também ao Mariano Nascimento. Até a próxima semana. Um abraço. Ô, senhor, vai lá. Eu quero só quebrar o script um pouquinho e quebrar as pernas do Flávio. O Flávio, a hora que você encerrar, se você conseguir, coloca novamente o banner aí do drive-thru para o pessoal recolocar. Beleza? Um abraço a todos. Tudo de bom. Aí. Ótimo. Um abraço. Olá.